Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre por que o React é tão popular. Então a gente vai falar sobre essa biblioteca queridinha do momento, né, que está super em alta quando a gente fala de front-end, né, seja para web, né, ou seja para aplicações móveis. Mas aqui a gente vai falar só sobre web, tá? Então, para começar, vamos dar uma olhada em alguns números, tá? Então, eu fui em busca, né, da última pesquisa, né, o último survey do Stack Overflow, né, que fala, né, na parte que fala somente sobre bibliotecas, né, e frameworks, né? E aí a gente tem nessa imagem, né, o jQuery, né, jQuery lá no topo, né, das bibliotecas, né, mais utilizadas, né? Então, por muito tempo ela era sempre muito utilizada, né? Então era o domínio, né, dessa parte. E agora o React ó, já está lá bem coladinho, né, com o jQuery, né? Então já está com 35,9% dos desenvolvedores, né, utilizam o React, tá? Então a gente pode perceber que ela é uma biblioteca que sim, realmente está sendo muito utilizada pelos desenvolvedores, tá? Então eu fui atrás de outro número que é do Google Trends, né? Então eu coloquei, né, três palavras, né, lá no Google Trends, então React, jQuery e Angular, tá? Então percebam aí, então essa busca eu fiz ontem, né, dia 30 de novembro de 2020, e aí a gente pode ver, né, o React, né, também lá no topo, né, das buscas, tá? Então, ele é, de fato, né, uma biblioteca muito importante quando a gente está falando de front-end. E a gente vai ver nesse vídeo alguns aspectos, né, que podem ter trazido essa biblioteca como está sendo tão utilizada, né, e a gente vai entender um pouquinho como ela funciona, que também tem alguns aspectos que podem realmente fazer com que ela seja, né, tão utilizada. E a gente vai falar um pouco sobre esses aspectos, tá? O primeiro deles, né, que eu selecionei, é que ela é uma biblioteca, tá? Então, diferentemente de... algumas pessoas podem achar que é um framework, né? Mas não, é uma biblioteca mesmo, tá? Então, o principal objetivo dela é ela ser utilizada, né, para a construção de interfaces de usuários interativos, né? Então, esse é o principal objetivo do React, tá? Então, qualquer outra coisa que você queira fazer na sua aplicação, né, na sua aplicação na parte de front-end, você vai precisar realmente utilizar outras bibliotecas, né? Então, isso é fato, tá? Então, por ser uma biblioteca, ela tem seu objetivo específico, né? Então, se você quiser fazer qualquer outra coisa, além de construir a interface com o usuário, né, de forma interativa, então você vai precisar utilizar outras bibliotecas ou frameworks, tá? E isso é um benefício, né? Então, a partir do ponto de vista que você vai utilizar essa biblioteca e você tem a opção de escolher, né, qual que é as outras bibliotecas ou frameworks que você quer utilizar, então isso é um benefício, tá? Então, utilizando o React, né, o programador ele pode escolher quais as outras bibliotecas, né, ou frameworks que ele quer utilizar, tá? Então, eu trouxe aqui só dois exemplos que são bibliotecas ou frameworks, né, que podem ser utilizados juntamente com o React, como por exemplo o Redux, ele é bem utilizado quando a gente quer trabalhar com estados, tá? Então ele auxilia nesse processo, e o Next, que é quando a gente quer fazer fazer a parte de server-side, né? Então eu colocar aquele código para trabalhar do lado do servidor, tá? E aí a gente vem para as vantagens e desvantagens de usar frameworks, tá? Então também tem as vantagens e desvantagens de estar utilizando frameworks, como por exemplo o Angular, né? Que bem o concorrente, acho que mais próximo do React, tá? Então a vantagem, né, de usar frameworks, que eu também gosto bastante, né, de frameworks, é que com eles você já tem, né, uma solução, né, toda prontinha, né, e você acaba não se preocupando tanto, né, com aspectos mais de detalhes, e você foca direto na solução que você quer propor, tá? Então, e uma desvantagem disso é que quando você está usando o framework, você tem lá aquela solução, né, e bem fechada, muitas vezes você não pode, né, fazer nenhum tipo de alteração, você tem que usar tudo que está lá dentro daquele framework, né? E se você quer fazer, por exemplo, utilizar apenas uma pequena parte, né, do framework, você não vai poder, né, utilizar só aquela pequena parte, você vai ter que incluir tudo que vem junto com o framework. Isso é uma desvantagem, né, de estar utilizando frameworks, tá? Então, para muitos, o React ser uma biblioteca
é sim uma vantagem, talvez isso seja um aspecto que tenha tornado ele também tão popular, tá? E falando um pouco sobre como o React funciona, né? Então, ele permite a gente construir views, né, simples para cada estado, né, da nossa aplicação, tá? Então, à medida que o estado, né, de elementos da minha aplicação ela tem alterações, então eu posso alterar a view, né, especificamente naqueles elementos, né, onde o estado foi alterado, tá? Então, com isso a gente tem uma renderização eficiente, né, porque a gente não vai precisar renderizar todos os elementos, né, da DOM para fazer aquela atualização, né, que foi necessária, tá? E a gente vai ver um pouquinho como é que isso acontece, qual é, né, o carinha, né, que está responsável por fazer isso no React, tá? E ele também é baseado em componentes, né? Assim como o Angular, né, e outros frameworks e bibliotecas, ele é totalmente baseado em componentes, né? Sua estrutura básica. Mas aí o que é um componente, né? Então, vamos lá para um exemplo, né, que eu pensei, certo? Um exemplo de uma rede social, né, como por exemplo o Instagram, tá? Então, bora lá para abrir o Instagram e percebam, né, que aqui no Instagram ou como qualquer outra aplicação, a gente tem diversos elementos que a gente poderia traduzir eles como componentes. Por exemplo, o feed, né? Então, a gente poderia trabalhar ele, né, como, né, um componente, tá? A imagem do perfil poderia ser um outro componente. A bio seria outro componente, né? Então, assim como o Instagram, né, a gente poderia dividir ele em componentes, ou seja, em cada componente ele tem o seu objetivo, né, específico, né, para estar trabalhando com a view da aplicação. Né? Então, no React a gente pode fazer exatamente isso, tá? Então, como é que funciona isso dentro do React? Tá? Então, aplicações de React elas têm que ter pelo menos um componente, que é o componente app. Tá? Então, é como se fosse o componente central, né, da minha aplicação. Tá? E abaixo, né, de app, eu posso colocar, né, diversos outros componentes, né, como por exemplo a bio do Instagram, o feed, né, então seria outro componente. E assim a gente poderia, né, desenhar, né, uma árvore de componentes para a nossa aplicação. Então, basicamente, é dessa forma que os componentes, né, são estruturados dentro de uma aplicação React, tá? E outro elemento, né, que acho que torna, né, o React tão popular é que ele é muito simples, né, de entender, né? Então ele permite que a gente descreva, né, de forma declarativa a UI, ou seja, a interface com o usuário. Então, de forma declarativa, eu vou lá, né, e vou declarar como aquela interface do usuário ela deve ser, como ela deve se comportar, certo? E isso torna, né, bem mais simples a gente estar trabalhando, né, com interfaces com o usuário interativas, tá? Outro aspecto é a DOM virtual, né? Como aquilo eu estava falando em outro momento aqui nesse vídeo, né? Falando que a gente poderia renderizar, né? Só algum elemento que teve o seu estado alterado. Isso é justamente o papel, né, da DOM virtual que a gente tem no React, tá? Então, quando a gente está trabalhando com web, né? Então a gente tem a DOM, né? Que a gente pode trabalhar, né? E tá fazendo alterações nela à medida que a minha aplicação tem alterações, certo? Só que com o React a gente tem um addon virtual, ou seja, ele pega, né, a addon, né, ele está trabalhando tanto com addon virtual como com addon real, certo? Então ele fica com salvo essa hierarquia de componentes, né, como os elementos, né, eles estão lá, né, especificados. Então, toda vez que tem uma alteração de estado, né, ele consegue ter tanto a árvore, né, da DOM, a anterior como a atual. E aí ele verifica qual foi o componente que teve alteração, né, e aí ele altera justamente, ele atualiza somente aquele componente onde teve alteração, tá? Isso faz com que as aplicações React sejam muito eficientes, porque ele não tem que renderizar todos os elementos para estar atualizando a aplicação, certo? Além disso, a gente consegue estar trabalhando com o React através de basicamente dois elementos. O props, que são as propriedades. Então, com esse elemento, a gente consegue estar trabalhando com as propriedades da página, tá? Então,
da minha aplicação web, certo? E state, que vai trabalhar com os estados da aplicação, tá? Então, basicamente, com esses dois elementos, a gente consegue, né, especificar muita coisa dentro da nossa interface com o usuário, tá? E para mostrar um pouco, né, sobre o que seria, né, uma aplicação React, como é que ela funciona, né? Então, eu criei, né, uma aplicação React de forma bem simples, então a gente pode utilizar esses comandos lá no meu terminal, certo? Então, eu vou lá, direciono para o diretório que eu quero, utilizo esse comando npx create react app, né? Então, separados por hífen, e coloco o nome da minha aplicação, que aqui eu coloquei, né? Aqui tem my app, né? Mas nessa aplicação de exemplo, eu traduzi para português, então eu coloquei meu app, certo? Depois que ele faz, né, todas as instalações, né, e todas as configurações necessárias, né, que eu não fiz aqui para a gente não perder tempo com isso, né, e depois disso feito, eu coloco, né, para ir para a pasta, né, para o diretório onde a minha aplicação foi criada, certo? E depois eu rodo esse comando npm start para a gente inicializar a nossa aplicação, certo? Então, vamos ver como é a aplicação quando a gente faz, né, essa inicialização e quando a gente cria, né, a nossa primeira aplicação com React, tá? Então, vamos lá ver, né? Então, basicamente, na minha linha de comando, quando eu executo, né, quando eu executo esse comando npm start, né, então é isso aqui, né, e ele vai e inicializa a minha aplicação nesse localhost 3000, na porta 3000, que ele inicializou, né, com essa tela aqui, que é uma tela de inicialização, né, então é a base de quando a gente cria, né, uma nova aplicação com React, tá? Então vamos lá para o VS Code para ver como que isso foi feito, certo? Então, vocês podem ver aqui nessa pasta CRC que a gente tem justamente, né, um arquivo, né, chamado app.js, que é justamente o nosso componente app que está nesse arquivo, certo? Aqui em cima, né, em public, a gente também tem o index.html, que é o nosso HTML normal, certo? E dentro desse index.html a gente tem uma única div, que é essa div root, certo? É justamente dentro dessa div root que o React ele inicializa, né, justamente esse componente app, certo? Então, percebam, né, que aqui a gente tem justamente a especificação da função app, tá? E eu estou dizendo o quê? Que ela retorna, né, alguma coisa, tá? Então, dentro desse return, a gente vai especificar justamente o que vai ser, né, o que vai ser inserido na minha página. E perceba que depois desse abrir parênteses, a gente tem código HTML, né? Como assim? Código HTML dentro de uma função JavaScript, né? Então, isso é papel justamente do JSX, né? Que é um componente que a gente consegue escrever código HTML dentro da minha função React, tá? Que é JavaScript, certo? E ele vai, né, e consegue trabalhar isso, né? Então ele traduz e no final das contas é tudo realmente JavaScript, tá? Então isso aqui é só uma forma de facilitar o nosso entendimento, né, sobre o código que a gente vai inserir aqui, certo? Então percebam que aqui dentro desse return eu coloco uma div, né? Então ele inicializou para mim uma div, certo? Onde ele colocou a logo, certo? A logo do React, tá? E ele colocou, né, um parágrafo também, né, com esse nome edit, né, onde eu posso acessar justamente esse arquivo app.js, tá? E depois o restante da frase and save to reload. Então, se a gente for aqui para o nosso navegador, é exatamente isso, ó, a imagem do React, né, e esse texto, né, no caso um parágrafo, edit, né, então ele coloca onde está o app.js, né, qual é o caminho, and save to reload, tá? Basicamente essa a nossa primeira aplicação quando a gente executa nesses comandos, né, na linha de comando, então ele gera toda essa estrutura de diretórios e de arquivos pronta, né, para a gente começar a nossa aplicação React, tá? Então se a gente vier aqui no nosso index.js, né, justamente aqui onde a gente tem
né, o nosso render, né, então o React DOM Render, que a gente trabalha com essas duas, né, essa importação dessas duas bibliotecas, o React, propriamente dito, e esse React DOM, tá? Então, a gente precisa tá trabalhando com essas duas, importando nessas duas bibliotecas, certo? E basicamente aqui o que ele faz, né, ele faz o quê? Ele renderiza o meu elemento, né, root, que está lá no meu index.html, né, que é essa div, certo? Então ele vai, busca pelo ID, né, a nossa div root, e renderiza, né, justamente com o nosso componente app que está aqui nesse arquivo app.js, tá? E a parte visual, né, cores, está justamente nesse arquivo app.css, né, que é o nosso CSS, onde a gente especifica, né, toda a parte mais visual, né, da nossa aplicação, né? Então, cores, definição de fonte, tamanho, né, espaçamento, largura, altura, enfim, né, todos esses aspectos que a gente já sabe, né, quando está trabalhando com aplicações web, certo? Então, basicamente, né, essa é a estrutura, né, de quando a gente faz a nossa primeira aplicação com React, né? Então, ele já deixa tudo pronto para a gente, tá? E aí a gente vai trabalhando, né, ou poderia alterar também, né? Então, nada impede que a gente alterasse, né, esses nomes, o nome dessa div, enfim, a gente vai trabalhando de acordo com o contexto, né, da nossa aplicação. Tá joia? Então, vamos voltar aqui, né, os nossos slides. E vamos para mais alguns pontos onde ajuda, né, o React a ser uma biblioteca tão popular. Tá? Então, no final das contas, o React é JavaScript. Tá? Então, a curva de aprendizado, se você sabe JavaScript, é muito pequena. Né? Então, porque você só vai aprender justamente, né, os elementos específicos do React. Então, acho que questão de poucas semanas, até alguns dias, você consegue. Se você sabe JavaScript, se você domina a linguagem, você facilmente consegue aprender React, porque é uma biblioteca, então você só vai aprender, né, justamente os aspectos bem específicos dela, tá? E como eu já tinha falado, né, o JavaScript é utilizado para renderizar o HTML, então aquela parte do DOM virtual auxilia muito, né, durante esse processo, tá? Então ele utiliza JavaScript no final das contas, e isso é um aspecto, né, que conta bastante, né, para o React, tá? E por fim, né, mas não menos importante, é que ela é uma biblioteca mantida, né, e foi criada pelo Facebook, tá? Então, isso por estar por trás, não é uma empresa tão grande, né? Então, isso auxilia, né, bastante, né? Então, as pessoas têm muita confiança, né, em quem desenvolveu, né, obviamente, e que ela vai ser mantida, né, por muito tempo, tá? Outra coisa são os testes, né? Então, toda vez que tem uma nova alteração, né, no React, eles fazem os testes, né, exatamente no Facebook, tá? Então, eles só passam, né, para a parte de produção, né? Então, vai e disponibiliza, né, aquela nova feature, por exemplo, do React, depois que ela passa por todos os testes dentro do próprio Facebook. Então, isso é um ponto positivo também para essa biblioteca, tá? E questão de bugs também, né? Então, ela só vai também, né, para aquela nova elemento é disponibilizado, né, para a biblioteca, depois que todos os bugs são corrigidos, né, e isso tudo é testado dentro da própria empresa do Facebook, tá? Então, isso é um ponto muito positivo, né, que favorece também a utilização do React, tá? Então, é isso, pessoal, para esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, né, e tenham visto todas as vantagens, né, de estar utilizando essa biblioteca, né, que está tão popular atualmente, né? Então, se você gostou, se inscreve aqui no canal e até a próxima.